Lá no DCM, Sakamoto, carta de Bolsonaro atiça a guerra sucessória no clã entre Flávio e Michele. Vamos ver aqui o texto do Sakamoto, originalmente publicado no UOL. Antes de ser operado ontem, Jair Bolsonaro escreveu uma carta do próprio punho reafirmando Flávio como seu herdeiro político e candidato a 2026. O gesto lembra aqueles momentos de Game of Thrones em que a palavra do antigo monarca, mesmo enfraquecido e apagado, tenta mudar o tabuleiro, mas desperta rancores. Ao ungir Flávio como sucessor, Bolsonaro bota ainda mais fogo na disputa da herança simbólica do bolsonarismo e, como em Westeros, essas disputas nunca passam sem uma guerra. Enquanto os príncipes se alinham, a rainha consorte também se mexe. Michele Bolsonaro, que nunca quis o papel decorativo e também almeja o poder, vem tentando um protagonismo público que, para os enteados, soa como insubordinação ao pai e, claro, contra eles. Em qualquer corte medieval, isso seria lido como um desafio direto. Não basta agir em nome do rei ausente, é preciso disputar quem interpreta a sua vontade. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada, escreve Jair na carta lida por Flávio, ou seja, não estou sendo pressionado, tenho total direito de fazer isso, conto com respaldo político para tanto, e como sempre fiz, primeiro eu e meus filhos, depois o resto. Nem bem Jair se ambientou a carceragem na PF, a crise sucessória já havia se instalado no clã. Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro haviam criticado Michele por atacar a construção da aliança com Ciro Gomes. Ele pode concorrer ao governo do estado com apoio da direita para impedir a reeleição do petista Eumano de Freitas e dificultar votos em Lula. Depois de visitar Bolsonaro, Flávio pediu desculpas publicamente à madrasta, colocou panos quentes no caso, mas anunciou que seu pai endossara a sua pré-candidatura. A diretora do PL Mulher vem aparecendo bem colocada nas pesquisas de opinião, como possível candidata à presidência da República ou mesmo a vice em uma chapa capitaneada pelo governador Tarcísio de Freitas. Engoliu mal a decisão do marido de ungir já o primogênito. Depois, Bolsonaro havia prometido uma entrevista ao portal Metrópolis, na qual reafirmaria em alto e bom som Flávio como seu candidato. Isso não interessava nem a Michele nem aos advogados de Jair, que ainda tentam cavar uma prisão domiciliar por caráter humanitário e se arrepiam diante da possibilidade do ex-presidente por tudo a perder ao falar uma groselha. A entrevista rodou. Daí, ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes como acompanhante do marido durante sua internação para a cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral. Já os filhos tiveram sua entrada recorrente vetada, precisando ser autorizada caso a caso pelo STF. O acesso integral à ex-primeira-dama ao ouvido de Jair, por um prazo que pode passar uma semana, poderia alterar a decisão dele de apontar o filho senador como seu candidato à presidência da República. Após isso, eis que Flávio surge em uma carta escrita por Jair ou copiada por ele, antes de entrar na mesa de operação. Não tem a força de uma entrevista em vídeo, mas foi o que deu para fazer. A entrada de Flávio como pré-candidato se inseriu em uma estratégia para forçar o Centrão, que tem o governador paulista como seu favorito, de aprovar uma anistia ou pelo menos uma redução significativa da pena do ex-presidente. O PL da dosimetria, que trata do segundo ponto, foi aprovado, deve ser vetado por Lula e questionado no Supremo Tribunal Federal. Mas não só isso, Bolsonaro teme que, uma vez eleita, qualquer outra pessoa que não seja um dos seus filhos dê as costas para ele e ele apodreça na cadeia. Pior, tire a posição de principal líder da direita, afinal, rei morto, rei posto. Flávio passou a aparecer nas pesquisas como nome de direita com mais intenções de voto no primeiro turno e alcançando os mesmos números dos governadores de direita no segundo. Isso animou sua militância e a do lulismo, que vê nele um candidato mais fácil de ser batido, e desanimou o Centrão e a Faria Lima. Como já disse aqui, com Jair atrás das grades, o bolsonarismo pode virar uma franquia sem franqueador, com cada um abrindo a sua loja, colando seu adesivo na porta e fingindo que segue o manual. Michele, que vocaliza o ultraconservadorismo religioso, tenta puxar para si o centro gravitacional do grupo, os filhos também. No fim, quem herdar o espólio não vai disputar apenas a próxima eleição, mas também o direito de definir o que o bolsonarismo quer dizer daqui para frente e, como sempre, não necessariamente vencerá o mais forte, mas o mais apto a sobreviver. Isso que o Sakamoto tá falando é fundamental, tá, gente? Obrigado, Lucão! Vamos, gente! 189, tá faltando muito ainda. Se o Game of Thrones tivesse sido filmado em Brasília, o episódio da vez começaria com o patriarca preso, escrevendo uma carta para definir a sucessão, com os filhos falando em seu ouvido enquanto escreve. Jair Bolsonaro, agora mais próximo das enfermarias do que dos palanques, decidiu agir como o rei deposto,
que ainda acredita mandar nos 7 reinos. A cartinha foi lida em público, como a proclamação de um édito moderno, serviu pelo menos para pacificar o reino, do que para atiçar as chamas da guerra civil no clã. Há uma ironia trágica nisso tudo. Um líder que tentou permanecer no poder à força, agora tenta organizar a sucessão com uma carta, como se a caneta fosse mais forte do que a espada, mas em Westeros e no bolsonarismo as cartas não selam a paz, elas anunciam batalhas. A cartinha não encerra a trama, ela reinaugura a temporada. Textão do Sakamoto, hein? Gostei muito. E os paralelos com Game of Thrones são muito precisos, né? É uma coisa importantíssima pra gente fazer. Gente, 2 membros e 189, tá muito pouco hoje, tá, gente? Apesar da gente estar com uma audiência super bacana. Aliás, agradecer vocês nesses dias aí. Vamos voltar para Judal Piva, que tem mais informações. Vamos lá, queridos. Eu vou me arriscar aqui, não costumo fazer isso, mas eu vou me arriscar em fazer uma aposta, tá? A palavra traição, como você sublinha, é bastante interessante, porque eu tendo a achar que ela não se refere ao Flávio Bolsonaro. Porque me foi descrito que logo depois que o Bolsonaro foi preso 22 de novembro, num sábado. Na segunda, eles fizeram uma reunião dentro do PL. A Michelle fez um longo discurso lá para os dirigentes. O Flávio não tinha chegado ainda. Falou sobre a necessidade de continuar lutando, se colocou como a liderança, né? O Flávio chegou no final e pediu a palavra e falou assim: muito legal, Michelle, é isso, a gente tem que estar junto, tem que estar unido, mas eu estou há mais de 20 anos organizando as campanhas do meu pai e quem fala pelo meu pai sou eu. Foi basicamente isso que o Flávio disse. Então, eu acho que quando a Michelle usa a palavra traição, ela está se referindo ao próprio Bolsonaro, não especificamente aos filhos, porque me parece que combinado com o Flávio não tinha. Tanto é que vem todas essas questões das discussões em torno do apoio lá ao Ciro Gomes no Ceará, e aí ela dá uma recuada, pede desculpas aos enteados pela falta de comunicação, mas ela vence a disputa, né? Eles vieram com o papo de que iam enquadrar ela e não enquadraram. Na verdade, ela conseguiu derrubar o apoio que ela não queria que fosse dado ao Ciro, né? Tenho poucas palavras para descrever para o Ciro Gomes o que significa isso, né, gente? A que ponto chegou, mas ela conseguiu derrubar esse apoio que estava sendo costurado lá. E aí, a sensação que dá é que o Bolsonaro parece ter combinado com a Michelle alguma coisa, porque ela foi surpreendida pelo anúncio. Ela não sabia, quando o Flávio anunciou, ela não sabia. Ela não tinha sido comunicada pelo Bolsonaro ainda. O Bolsonaro está preso, então tem os dias de visitação. Ainda não tinha acontecido. Eu ouvi isso de pessoas dentro do PL, inclusive, que ela tinha ficado muito irritada e chateada. E, em seguida, cancelou um evento no Rio de Janeiro que tinha do PL Mulheres, se não me engano, era 13 de dezembro, que era um evento bastante grande, planejado com muito tempo, que foi passado para março. E ela deu uma senhora submergida em termos de eventos e tudo mais, que é um comportamento que me foi relatado, que a Michelle sempre tem quando ela é contrariada. Algo que ela queria que fosse de um jeito, não sai desse jeito, então ela some, cancela compromisso, ela não está nem aí porque ela tinha combinado com as pessoas anteriormente. Eu acredito que quando ela fala traições de pessoas próximas, ela está se referindo ao próprio marido, no que ele teria combinado com ela. E o resto, né, fica essa cena aí de meu amor, esses montes de mensagens, meu amor foi para a cirurgia, meu amor tá bem, porque também dentro desse público com o qual ela quer dialogar, para reforçar essas ideias conservadoras que muitas vezes são nocivas às mulheres, não fica bem a mulher que não acompanha o marido no momento de saúde difícil, durante uma cirurgia. Então, ela não está podendo, né? Não é até para alimentar essa imagem
política, ela precisa estar lá do lado dele no hospital. Mas vai saber realmente o clima que está lá, ela mais os enteados. Com o Flávio, não me foram descritas ao longo do tempo muitas brigas. As maiores brigas que eu ouvi foram sempre com o Carlos. O maior desentendimento dela era com o Carlos e com o Jair Renan, mas politicamente falando com o Carlos. E agora, me parece que o estranhamento com o Flávio já está dado, né, o confronto, e deve se acentuar. Então, a minha aposta é que essa reclamação em torno de traições de pessoas próximas, ela está direcionada ao próprio Jair Bolsonaro, viu, César? César está mutado? Será que aconteceu? César? Não tô mutado, te ouvindo, mutado. Desculpa, eu tava fechado falando sozinho aqui. Comecei a fazer esse tipo de coisa ontem, gente. Ainda tô sem experiência. Muito bom, Ju. Quando eu li o teu texto, foi essa a pergunta que me ocorreu, sabe? Tipo, realmente, o que ela tá querendo dizer aqui? Será que o Jair Bolsonaro não a apoiou do jeito que ela esperava? Será que houve todo um movimento no qual o Flávio foi capaz de pular na frente das pretensões que ela vinha alimentando? Então é isso, vamos acompanhar de muito perto, Vivi. A Ju sempre traz bastidor, acompanha isso com muita propriedade, conversa com as pessoas, e me parece, eu estou me arriscando aqui, como a Ju também fez, que de fato a candidatura do Flávio é o que será levada adiante. Se eu tivesse que de fato tomar uma posição, me parece que essa é a mais plausível. Não acho que seja um candidato super competitivo, mas acho que tem capital político devido ao sobrenome Bolsonaro para ir para o segundo turno, e no segundo turno a gente vai ter um processo um pouco parecido com o que foi o Cast aqui no Chile. Óbvio que no Brasil a direita com menos força do que o Cast teve. Não acho que mesmo passando para o segundo turno o Flávio Bolsonaro tenha condições de derrotar o Lula. Vejo o Lula muito mais competitivo nesse sentido, mas também é de se ponderar que durante um eventual segundo turno, esse nível de fragmentação em virtude da disputa pelo espólio bolsonarista que a gente está vendo nesse momento, tende a diminuir muito, Vivian, e eles tendem a se unir ao redor da candidatura de quem quer que passe para o segundo turno. Nesse momento, como eu vejo, essa figura é o Flávio Bolsonaro. Uhum. É isso aí, minha gente. Vamos aguardar, então, os próximos... Tem ceia de Réveillon ainda, vamos ver se continua a uva passa, muita coisa pode acontecer ainda. Gostei da tarja que a turma colocou aí, muito bom. Uva passa no arroz dos Bolsonaro. Claramente beleza. O ICL... Ô, Ju, deixa eu te dar um beijo aqui. Claramente o ICL, pro horror de Ana Lesnovski, que prefere chocotone. Gente, 184 um membro, tá faltando muito, gente. Vamos mandar 10ão, 5ão, 15ão pra gente seguir aqui, vamos lá? Aqui, então, desejar um ótimo ano novo para você, te agradecer demais por esse ano também, tantos trabalhos importantes, né, reportagens que você trouxe na sua coluna e vai continuar trazendo em 26. Obrigada demais, um beijo para você, até 26, minha amiga. Queridos, eu também quero desejar um ótimo 2026 para vocês, boas entradas, um bom descanso, e olha, para a nossa comunidade também, tudo de bom no ano que vem, vai ser um ano difícil, não vou mentir, mas vamos começar com ele devagar, que aí a gente vai dando conta um pouco de cada vez, um pouco de cada coisa. Eu vou sair de férias, então vou demorar para aparecer aqui na telinha de novo, mas já estou com saudades e nos vemos em fevereiro. Então, um beijo para os queridos que ficam aqui na luta. Na medida que for possível, das minhas férias eu dou ajuda. Boa! Beijo, valeu, tá? Ju. Maravilha, Beijo, então. Bom descanso merecido. Até 20. É isso aí, gente. Vamos trazer então uma notícia aqui da nossa Folha TV, para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Daqui a pouco a gente traz aí mais algumas informações também do próprio ICL, agradecendo aí a presença de todos vocês, queridos e queridas. O apelo de Jair, texto do nosso querido professor Viaro, uma reflexão de Natal, que ele me mandou ontem, publiquei aqui no site da Folha Democrata, Folha TV. A carta aos brasileiros de Jair Bolsonaro foi uma convocação aos cristãos de toda a ordem. Tenho falado por diversas vezes
da necessidade do campo progressista adquirir letramento evangélico para que seja possível a aproximação por meio do diálogo. Quando não se tem o tal letramento, que consiste em dominar o evangeliquez, antes mesmo de adquirir o conhecimento bíblico básico, as informações discursivas acabam passando despercebidas. Bolsonaro comunica-se com quem tem fé em uma forma de súplica e de endosso ao seu primogênito. Em sua carta, Bolsonaro usou e abusou de passagens bíblicas, implícita e explicitamente, como forma de apelar aos cristãos em pleno dia de Natal. A escolha da data não é aleatória, mas estratégica. O 25 de dezembro cria uma atmosfera positiva, colocando cristãos em posição de fragilidade emocional. Quando Bolsonaro diz: entrega o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil, a citação é João 3,16, é quase literal. Diz a passagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mais do que a identificação de Flávio como filho escolhido, Jair se coloca na posição de Deus. Na sequência, afirma que Flávio é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei, mesmo antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil. Os termos continuidade, iniciei e retomar podem ser vistos como diretamente ligados a João 15,4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir o fruto por si mesmo, se não estiver na videira, assim vocês também não podem, se não permanecerem em mim. O permanecerem em mim se relaciona-se ao fato de que Flávio ser uma continuação de Jair, sem falar, é claro, que a autodefinição de como Deus faz de Jair o personagem de João 10,10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância, ou seja, o ladrão diversas vezes associado por bolsonaristas a Lula da Silva é o inimigo da vida, solucionado apenas pela presença e a crença em Deus, ou melhor, a crença em Jair Messias. Por mais que essa última mensagem necessite de interpretação mais densa, é mister destacar que o bolsonarismo divide a nação brasileira em povo de bem e os outros, e por isso a presença do líder messiânico se faz fundamental. A interpretação torna-se mais fácil quando o público está habituado ao evangeliquez, e sobretudo no dia de Natal, Bolsonaro não fez uma carta aberta aos brasileiros, assim como Michele na véspera de Natal, e no mesmo horário do pronunciamento de Lula, falou apenas aos evangélicos, colocando Bolsonaro em sua própria via crucis. Por fim, Flávio lançou a sua pré-candidatura, participando semanalmente de cultos e tratando eleições de 2026 como uma espécie de batalha espiritual. Tudo isso é orquestrado. O bolsonarismo apela para a fé, embora Malafaia não endosse a candidatura de Flávio, mas isso é um problema que se resolve no campo político, visto que Silas deixou há muito tempo de ser um líder religioso. Texto aí importantíssimo do Viário, que para mim é o melhor analista do Silas Malafaia e da intersecção entre evangélicos e bolsonarismo na mídia geral, tá? Não tô nem falando da mídia progressista. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!